Olá, pessoal! Mais uma aula hoje de iniciação científica, onde eu vou apresentar um feedback para vocês, né, dos parágrafos que vocês estão escrevendo e que vocês estão me apresentando, tá? Então, toda aula a gente se reúne, discute um pouco e escreve alguma coisa, né, alguma informação. E aí, nós teremos essa rotina de ir comentando o que vocês estão escrevendo e apresentando, tá certo? Então, eu vou ler aqui o que vocês me entregaram na semana passada, e aí a gente vai comentando o que precisa melhorar, o que tem que adicionar, o que tem que retirar, né? Então, esse parágrafo aqui, na verdade, esses vários parágrafos, eu recebi do pessoal do feminicídio, né? Que seria ali o grupo que vocês intitularam de machismo. Então vamos ver. A expressão máxima de violência contra a mulher é o óbito. A maioria das mortes são ocasionadas pelo conflito de gênero, pelo simples fato de a mulher ser ela mesma. Esse fato é denominado de feminicídio. Ok, né? Um parágrafo claro. Não ficou um parágrafo com informações soltas, estão conectadas. E detalhe, para quem não conhece, esse grupo citou na forma de número. Eles colocaram um número aqui e no final colocou a referência. Em alguns artigos se utiliza sim, assim, tá? Mas como nós estamos treinando, a gente vai escrever a citação, o sobrenome do último autor. Se tiver colaboradores, né? Se tiver mais autores, vamos colocar o et al. E o ano de publicação. Mas assim é aceitável, utiliza-se sim em diferentes revistas, mas só para a gente treinar, tá? Nós vamos escrever a referência, a citação, desculpa, colocando o sobrenome do autor principal, que é o primeiro, e o ano, tá certo? Aí depois vem. Aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. Em comparação, essa proporção se aproxima a 6% entre os homens assassinados por suas parceiras. Ó, legal, arrumou aquele parágrafo que a gente tinha pedido na última aula. Nesse caso, a porcentagem de mulheres. Desculpa, gente. Nesse caso, a porcentagem de assassinato por mulheres é aproximadamente 6 vezes maior do que a porcentagem de homens assassinados. Lembra que eu falei que é importante colocar dados com números? Isso traz uma relevância para o seu trabalho. A pessoa que está lendo, ela vai ter uma noção da importância daquele dado. Então, é importante trazer números, trazer porcentagens, índices, é muito importante. Parabéns! No Brasil, estima-se que no período entre 2001 e 2011, ocorreram aproximadamente 50 mil feminicídios. É provável que grande parte desses homicídios foram decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando que o grupo colocou a citação na forma de número, depois de todos os parágrafos, certinho? Esse dado é importante, só que a gente pode atualizar isso daqui, ó. Foi no período só até 2011. Nós estamos em 2021. Então, esse dado está antigo. Com certeza subiu esse índice aí, ó, de 50 mil feminicídios. Com certeza aumentou bastante. Principalmente na pandemia, onde as pessoas não estão mais saindo de casa, os homens estão dentro de casa, fica bêbado, fica bravo, bate na mulher e acontece tragédia. Então, aqui nesse momento é um gancho para vocês ligarem com a pandemia, né? Como que eu vou achar isso, professora? Você vai escrever lá no Google Acadêmico. No Google Acadêmico. Pandemia e morte de mulheres. Um exemplo. Pandemia e feminicídio. Aí vai vir algum artigo que fala sobre isso. Entendeu? Então,
fica para esse grupo adicionar essa informação. Atualizar esse número de feminicídios, né? Ver se acha aí alguma fonte 2020, 2021, no máximo 2019, que é mais atualizada. É só você colocar lá no Google Acadêmico. Feminicídios 2020, feminicídio 2021, feminicídio 2019. Vai tentando, tá? Até achar um artigo que te dê essa informação. E depois relacionar com a pandemia, já que a gente está nela. E aí você vai apresentar esse dado no seu artigo, tá bom? No seu parágrafo. Agora eu vou tirar aqui a câmera para facilitar aqui. Entre os anos de 2009 e 2011, foram considerados como feminicídios as mortes cuja classificação se dá por agressão. No período analisado, foram registrados cerca de 3 mil feminicídios no SIM. As vítimas foram mulheres de todas as idades, mas, contudo, as principais vítimas foram mulheres jovens, a maioria delas com baixa escolaridade e moradoras das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Então, vocês já citaram aqui nesse período aqui de 2001 a 2011, quantos feminicídios ocorreram no Brasil. Ok. Aí aqui embaixo vocês trazem outra porcentagem de feminicídios, né? Outra quantidade de feminicídios nesse sistema. Tá. Mas eu acho que essa informação não precisa, porque vocês já deram uma quantidade para o Brasil, né? Mais ou menos no mesmo período. Na verdade, ainda pega um período até maior, de 2001 a 2011. Aqui é de 2009 a 2011, né? Um período menor. Então, talvez essa informação aqui não precise mais, né? É importante falar que as principais vítimas, qual é a idade dela? Qual é a escolaridade delas, das principais vítimas? Mas isso vocês acham em outros artigos. Então, é importante vocês deixarem essa informação de idade, escolaridade, mas encontrem em outro artigo essa informação, tá? E depois, no feminicídio, as lesões ocasionadas por armas de fogo ou objetos afiados, dolorosos e até mesmo estrangulamento podem ser usados. Essas coisas que estão relacionadas à tortura, estupro, tá escrito errado, tá? É estupro. Agressão aos órgãos íntimos ou lesões múltiplas são indicativos de violência impulsiva. É normal que o agressor queira culpar a vítima pelo próprio assassinato, seja pela forma dela se vestir ou por ela querer tomar uma iniciativa sobre trabalhar ou estudar, ou pelo motivo de frequentemente pelo fato dela desejar acabar com o relacionamento e querer se envolver com outro alguém. Referência, certinho? Agora aqui, ó, tem que mudar aqui, ó, ou pelo motivo ou pelo fato, né? Ficou repetitivo. Só ajeitar isso daqui. Gostei muito dessa frase aqui, ó. Excelente. Tem que ficar. Muito bom esse dado. A gente pode reduzir essa primeira frase, né? Essas duas primeiras frases. A gente pode reduzir um pouquinho ela para casar melhor, para juntar melhor com essa segunda, porque a segunda é ótima. É isso que acontece mesmo, o agressor culpa a vítima pelo assassinato dela. Aí vocês citaram quais os motivos que eles culpam as vítimas. Excelente. Nota 1000. E aí depois vocês colocaram aqui as referências, né? Já que vocês colocaram o número de 1 a 5, precisava trazer a referência aqui. E aí estão as referências dos artigos. Excelente, tá bom? Depois nós temos aí o pessoal do grupo das deficiências, né? Preconceito contra deficiências. Eu recebi isso aqui digitado. Eu tô colocando, gente, o que eu recebi digitado, tá? Então vamos lá. A discussão sobre inclusão escolar dos alunos com diversas deficiências, tanto física quanto mental, foi reforçada no Brasil e no mundo na década de 1990. Segundo o Censo Escolar de Educação Básica, na educação especial, 61% das matrículas foram feitas em classes comuns de escolas regulares, enquanto somente 39% foram realizadas, falta colocar aqui,
em escolas especializadas e classes especiais. Legal, vocês informaram aqui uma porcentagem importante, né? 61% em classe comum e 39% só nas escolas especializadas para quem tem deficiência. Contudo, hoje são mais alunos matriculados em classes regulares do que em segregadas. São as especiais, né? Tendo feito a análise, é possível ver a falta de consentimento sobre a inclusão escolar nos estudos dos últimos anos, que expressa as diferenças da sociedade e revela a importância de novas pesquisas que em um todo apontam os caminhos a serem seguidos. Olha, esse último parágrafo, ele ficou solto, né? Vocês começaram aqui com dados extremamente importantes no início, e aí depois vocês vêm com uma informação solta, né? Que análise que foi feita? Vocês colocaram assim, tendo feito a análise, é possível ver a falta de consentimento, mas que análise, né? Vocês só trouxeram um dado de porcentagem e tal. E aí depois vocês concluíram esse parágrafo. Mas que análise que foi feita, né? Provavelmente vocês pegaram esse parágrafo na conclusão do artigo, alguma coisa assim. Ele está deslocado, né? Ele não está dando sequência ao primeiro parágrafo aqui que vocês colocaram, a primeira informação que vocês colocaram, essa aqui. Então, o último aqui, esse que eu coloquei de azul, né? Essa última frase, ela não está dando sequência ao início do texto. Então, precisa ser mexida, tá? Outra coisa, tá aqui a citação, mas não digitou a referência, ok? Tem que digitar a referência. Faltou ela. Depois digitaram sobre homofobia e me enviaram isso daqui. Isso aqui foi o que eu recebi. Vamos ver se vocês fizeram as modificações que eu pedi. O vocábulo homofobia está sendo abertamente entregue para conscientizar sobre agressões e preconceito com pessoas que têm um interesse sexual distinto dos heterossexuais, principalmente no Brasil. Brasil com B maiúsculo, né? Esse está sendo abertamente entregue, eu não gostei da palavra entregue. Acho que a gente pode trocar essa palavra, né? Mas tudo bem. Aí aqui no final colocou referência, Junqueira e Prado, né? Aqui é ponto e vírgula, ok? Apesar do seu uso homossexual, é basicamente ignorado no Brasil. Não tá com sentido, né, gente? Apesar do seu uso homossexual. Vocês quiseram falar sobre a palavra homossexual, né? Mas aí, tá vendo que ficou um pouco estranho, sem sentido? Precisa melhorar ainda mais. Né? Apesar do seu uso homossexual, é basicamente ignorado no Brasil. Ou os homossexuais são ignorados no Brasil. Né? Vamos tirar apesar do seu uso. Essas comunidades geralmente são chamadas de vários apelidos desconfortáveis, como, por exemplo, bicha, viado, é Maria macho, né? Ou é cacho que vocês queriam falar? Entre outros. Então, vocês podem tirar esse apesar do seu uso, né? Vocês podem colocar, os homossexuais são ignorados no Brasil, aí continua, certo? Aí embaixo, o que é homofobia afinal? Eu acho que pode tirar esse ponto de interrogação, né? E começar assim o parágrafo. A homofobia se dá como um ato de ódio, aversão e medo irracional e foi criado, entendeu? Ou então, sendo a partir disso, vamos ver o que fala aqui depois. Que é que, esse termo aqui não, né, gente? Foi criado em 2006 e aprovado pela Câmara... Não, gente, não entendi. O que é homofobia afinal? É o ato de ódio, aversão e medo irracional, que foi criado em 2006 e aprovado pela Câmara dos Deputados do Brasil em 2008. Brasil com letra maiúscula. Eu acho que vocês esqueceram de colocar crime, né? Que é um crime, né?
porque eu lembro do outro texto. Então, vocês vão colocar que a homofobia é um ato de ódio, aversão e medo irracional. Aí vocês vão completar. E este ato, esta atitude, foi considerada como um crime desde 2006, sendo aprovado pela Câmara dos Deputados do Brasil. Tananã. É assim que vocês querem falar? Tá vendo que tem que mexer para que fique mais claro, né? Aqui Costa maiúsculo, né? Porque digita correndo, né? E aí apresentou então as referências, ok, certinho. Mas o pessoal da homofobia precisa mexer mais no parágrafo, né? Isso aqui tudo, 3 frases, dá para virar um parágrafo só. Se mexer nele bonitinho, vira um parágrafo só. Nós temos 3 frases que dá para conectar elas e virar um parágrafo. Depois a gente vem aqui com o pessoal do grupo do racismo, né? Vamos ver se mudou alguma coisa. Diariamente tem pessoas ajudando os endogrupos, que são tipos de pessoas que contribuem para a promoção do preconceito. E com isso também humilham o próximo ou pessoas de classe mais baixa. Classe é com 2 S. Mas as pessoas estão ajudando esses endogrupos, que são as pessoas que contribuem com o preconceito. As pessoas estão ajudando estão ajudando o preconceituoso. As pessoas estão ajudando quem tem o ato de preconceito. É isso? Foi o que deu a entender, né? Tá vendo que precisa reescrever? Precisa mexer, né? As pessoas não estão ajudando quem tem atitude de preconceito. Não é isso que vocês que vocês queriam falar, né? E aí vocês colocam aqui vírgula, exemplo. Não abrevia assim, tá? E precisa arrumar alguma coisa aqui, ó. Essa frase ficou solta. Eles são iguais, somos diferentes. É aspas que vocês queriam colocar aqui. Esse pensamento mental popular gera um relacionamento. Vocês poderiam colocar ponto final aqui. Existe um pensamento popular onde as pessoas dizem: eles são iguais, somos diferentes. É assim que é esse pensamento que estava escrito no artigo? Se for, vocês podem começar assim o parágrafo. Então, esse pensamento gera um relacionamento entre pessoas que proporciona a aparição do fenômeno social, que é a formação de estereótipos. Igual é um tipo de padrão. Não pode aparecer assim, ó, igual. Tem que tirar esse símbolo aqui. Então, o que é a formação de estereótipos, né? Aí tem que agora fazer uma conexão aqui com o que é os estereótipos. Vírgula, que representa um tipo de padrão ou um comportamento padrão, que representa um comportamento padrão que a sociedade constrói e através desses padrões geram preconceitos raciais. Ponto final. A questão de vírgula, tá? O racismo surge na população brasileira como ideias a serem transmitidas quando se lembra da escravatura e, consequentemente, a igualdade social e formal entre todos os brasileiros, como também toda a população mundial. Mas mesmo nos dias de hoje, existe o preconceito racial. Brames e Frog. No caso, vocês vão colocar aqui parênteses, tira esse ponto final, e o ponto final é depois da citação, aqui, ó, no finalzinho. É o ponto final, tá? Quando tem apenas 2 autores, olha que referência, um autor, segundo autor, nós colocamos entre os sobrenomes ponto e vírgula, tá? Essa é a norma que a gente segue aí na escrita científica. Chama norma da ABNT, tá? Beleza, temos que mexer aqui nesses endogrupos.
nessa primeira frase que ficou estranha até aqui, né? Reescrever o início dessa e mudar aqui essa parte de estereótipos, ó. Tá bom? Para que tenha mais sentido. Eu quero relembrar vocês sobre o nosso cronograma, tá bom? Lembrando aqui, ó, nós temos para escrever a introdução e os objetivos até 15 de outubro. Não foi isso que a gente marcou? Setembro todo até 15 de outubro. Então, nós temos apenas mais 15 dias para a nossa introdução estar pronta e ainda os objetivos, embora os objetivos sejam rápidos. Mas nós temos 15 dias para fazer. Então, eu preciso que vocês produzam, tá bom? Nas próximas aulas, vocês precisam render e produzir, tá? Porque nós temos que seguir fielmente o cronograma. O cronograma é feito para ser seguido fielmente, senão a sua pesquisa desanda e não será organizada, tá? Pega essas dicas, faz como eu estou falando, certo? Tá? Eu estou ajudando apenas vocês, tá bom? Não estou criticando, tá? É só uma ajuda. E aí, a gente finaliza, então, a introdução, tá? A gente precisa colocar mais alguns parágrafos para dar sentido, e aí vamos conectar esses parágrafos para que a introdução fique legal, tá bom? Então, um abraço, gente!